Bom, bem-vindo então, meu aluno, minha aluna, nesta aula 2 da nossa metodologia Giba de Vendas, dessa maratona desse programa de vendas, dessa imersão em vendas e por aí vai, né? Na aula anterior, você entendeu por que eu criei a metodologia. E eu quis fazer essa aula falando do porquê criei, justamente para você já entender a transparência da nossa imersão aqui. Eu criei porque realmente eu necessitava, demorou muito, tive que praticar muito, tive que evoluir muito essa questão para eu começar a vender, e era uma necessidade financeira minha mesmo de ter essa conversão maior em vendas, né? Um ponto que é importante, que eu não falei na aula anterior, sobre a minha condição financeira e quero falar nesta aula, é que antes de vender, antes de começar a venda, de agora, de uma vez por todas, você entender por que eu criei, por que eu precisava realmente vender mais, eu comentei que eu já me bancava sozinho, né? Já morava sozinho e tudo mais. Mas antes disso, nessa cidade do interior na qual eu fui morar, com 9, 10 anos, quando eu era ali, quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu comecei já a trabalhar com vendas, a trabalhar com um monte de produto e tudo mais, mas eu vinha perder emprego, obviamente, né? Eu mudei muito de emprego, não sabia o que queria da vida e mudei porque também as empresas não davam certo, eu pagava muito pouco, N motivos. Trabalhei também em serralheria, trabalhei em marcenaria, trabalhei em muitas coisas mesmo, além dessa minha experiência com vendas, na época só com vendas de, como eu já citei, venda de sapato, venda de eletrodoméstico, venda de por aí. Pra você ter noção, até locutor de porta de loja eu já fui, tá? Eu fazia propaganda na porta de loja aos sábados para compor a minha renda. Então as pessoas passavam ali no comércio, eu ficava ali, olá, dona Maria, tudo bem? Hoje venha comprar, não sei o que lá. Eu fiz até isso também da vida. Mas teve um certo momento na minha vida lá no interior, que a cidade sofreu uma recessão muito grande ali, as fábricas fecharam, sofreu algumas coisas ali. Eu fiquei desempregado geral mesmo, desempregado total, e comecei a trabalhar de chapa. Chapa, para quem não sabe, não é o chapeiro da padaria, tá? Eu comecei a trabalhar de chapa, que é aquele cara que descarrega o caminhão na beira da estrada. Vocês já devem ter viajado, devem ter visto aquelas pessoas que ficam com a plaquinha de chapa, né? Então eu ficava na saída, numa das saídas da minha cidade, ali, junto com outras pessoas, esperando caminhões chegarem para descarregar. E é muito legal trabalhar de chapa, porque é uma coisa muito confortável, né? Eu descarregava, por exemplo, saco de boi, saco de sal de boi, que é uma coisa empedrada. Eu descarregava isso, eu descarregava telha, outra coisa muito confortável também, né? Muito confortável, muito legal. Acho que até a minha cabeça é torta até hoje por conta disso. E uma coisa que eu fiz que é muito legal foi ensacar cama de frango. Sacar cama de frango, Gilberto? O que é sacar cama de frango? Sacar cama de frango nada mais é o sítio, a granja, ele enche de palha, um lugar coberto, e é onde a galinha fica ali fazendo as necessidades dela. Olha que beleza. Faz as necessidades dela ali, bota os ovos, vira aquela anarquia. Daí eles tiram essa palha, deixam no sol secando aquela bagaça, e você vai com uma lata de tinta de 20 litros, outra pessoa abre um saco do seu lado e você pega essa palha e vai jogando no saco. Pega essa palha e vai jogando no saco. Pega. Só que tem um detalhe, tá? São 16 eu já ensaquei 16 e 18 toneladas de palha. Peguei alergia até na orelha. E o valor da diária de chapa, na época que eu trabalhava, era R$ 24. Esses R$ 24 que eu ganhei ensacando cama de frango, não serviu nem para pagar o remédio que deu alergia no meu corpo todo. Além da ânsia de vômito, daquele negócio. Ou seja, por que você está contando tudo isso, Gilberto? Estou contando para você entender de fato e acreditar que a minha metodologia deu certo, porque deu certo para mim vai dar certo para você. Olha que nível eu cheguei. E detalhe, para finalizar a minha história rural, um dia eu fui plantar cana. Fui plantar cana. E eu literalmente me cortei todo nesse plantio de cana. Foi um dia que eu fui no sítio lá, fiquei no ponto de chapa, não tinha vindo, não chegou nenhum caminhão ali com uma descarga, e chegou um cara numa saveiro, numa pampa na época, com uns boias frias ali já, falando, ó, você quer ir plantar cana, se quiser, monta aí, a gente vai. Eu montei nessa saveiro, fui lá, plantei cana, o dia inteiro num sol estridente, rachando, me cortei todo, e daí na hora que eu fui receber o valor, que era os R$ 24, este cara veio e me pagou R$ 12. Daí eu falei, poxa, mas não é R$ 12, a diária do chapa é R$ 24. Por que você está pagando 12? Não, porque aqui eu pago 12 meses, não sei o que tem, bababá. Se quiser bem, se não quiser amanhã nem precisa vir de novo. Falei, cara, com certeza eu não vou ir amanhã de novo, né, meu querido? Eu trabalhei pra caramba, me cortei todo pra ganhar R$ 12, metade do que eu já ganhava, que já é ruim. De novo, ô Gilberto, por que você tá contando essa história aí, cara? Pra nos motivar aqui e tal? Não, cara, pode ser que te motive também essa história. Mas eu tô dizendo porque nesse dia
quando aconteceu esse cenário comigo, que foi um pouco antes de eu entrar nessa empresa, que eu comecei a vender sites lá para empresas específicas, para contadores, eu decidi mudar de vida. Eu decidi mudar de vida. E a venda tem uma enorme importância. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei hoje, foi através de vendas. Então, mais uma vez, dizendo que se você está comigo aqui nessa jornada, nessa imersão, você não está falando com uma pessoa que aprendeu em um livro ou porque fez um curso e acha que é o cara de vendas. Eu não estou falando que eu me acho que eu sou o cara de vendas. Eu sou uma pessoa muito experiente em vendas, criei uma metodologia que deu muito certo para mim. Como eu já citei, vendi de R$100 e tive propósito de R$500 mil a R$1 milhão, usando essa mesma metodologia que eu estou aqui para te ensinar. E na aula anterior, eu falei o que para você? Falei que nessa metodologia eu dividi em 4 etapas e tentava achar o erro das etapas para eu conseguir ajustar, não é? Não é isso que eu falei? E daí, finalizando a aula anterior, eu falei, você vai entender que a sua venda não começa na reunião. E ela não começa de fato na reunião. Ela começa muito, muito, muito antes. Ela começa no seu produto. E sabe como eu cheguei nessa conclusão? Seguinte, quando eu montei as 4 etapas de vendas e comecei a deixar ela num padrão bonitinho, que eu via que ela encaixava certinho, e mesmo assim comecei a ter objeções, ou seja, eu queria aumentar. Eu cheguei na taxa de conversão de 50%. Mas lembra, eu te disse lá no começo, você depende de reunião, você vai vender em 100% das suas reuniões, que é o que eu consigo hoje. Hoje, se eu fizer 10 reuniões, eu fecho as 10 reuniões, fecho as 10 negociações. 20, 30, eu fecho todas. Por quê? Porque eu já entendi como escalar minha metodologia, e é o que eu quero te ensinar. E essa escalabilidade você vai conseguir através dos seus produtos. Quando eu notei que a minha taxa de conversão ela não aumentava, e em algumas reuniões eu perdia, eu tinha 50% de conversão, eu perdia, eu começava a voltar. Poxa, na hora do fechamento ali eu vi que ele falou tal coisa, então deixa eu ver se eu estou apresentando errado. Não, tá apresentando, tô apresentando legal. Deixa eu ver se eu estou investigando errado. Não, até que eu fiz boas perguntas e tal. Deixa eu ver se a minha abertura está ruim. Não, não está ruim. Então voltei um passo atrás. Qual que era o passo atrás? O agendamento. Poxa, no agendamento então eu teria que filtrar melhor. Então fui lá e melhorei o agendamento. Comecei a ter uma taxa de conversão maior, filtrava mais e tinha uma taxa de conversão melhor já. Mas você deve estar pensando assim, mas lógico, Gilberto, se você fazia 10 reuniões e fechava 5, se você diminuiu muito suas reuniões, sua taxa de conversão aumentou. Não, não, não. Estou querendo dizer que dá para marcar as mesmas 10 reuniões, mas com um filtro melhor. E eu comecei a ajustar o meu agendamento. Só que mesmo com o agendamento eu não conseguia chegar na onde eu queria, que eu queria ter uma taxa de no mínimo 80% de conversão. E daí eu fui olhar mais para trás ainda. E quando eu olhei mais para trás, eu cheguei aonde? No produto. Cheguei no produto. Principalmente para a empresa na qual eu prestava serviço, não tinha muito o que eu fazer, eu dava sugestões, dava dicas, dava as ideias, você tem que fazer isso no seu produto, tal. Mas aí você sabe como é que funciona as empresas, né? Nem sempre elas te dão ouvidos nisso, e eu também não tenho estrutura e não tem valor para investir em reformular o produto. Mas principalmente na minha empresa, a primeira que eu criei, quando eu comecei a ter a situação, eu voltava sempre olhando no meu produto. Eu consegui desenvolver este produto usando essa metodologia na qual eu estou falando e te explicando nessa aula. Por que você tem que começar por produto? Por quê? Vamos lá. Entenda que em uma reunião, na hora que você está de frente ao seu suposto cliente, não tem mais como voltar atrás. Você já está na reunião, você já agendou a reunião, filtrando ou não, com o roteiro, tudo bonitinho. Não tem como voltar atrás mais, você já está na reunião, ok? E se você não tiver produtos novos, ou produto, quando eu falo produto, gente, só para alinhar aqui, é produto ou serviço, tá? Tanto faz. Mas se você não tiver um produto novo, ou que realmente resolva a dor do seu cliente, você já sabe a resposta. A possibilidade de fechamento cai muito e, se fechar, vai entrar naquela situação lá. Fecha na sexta, cancela na segunda. Quantos já não passaram por isso? Ou então naquela outra situação. Tá caro. Mas por que tá caro o produto ou serviço? Porque não está atendendo a dor dele. Ele não conseguiu enxergar ainda que aquele serviço que você está oferecendo para ele vai resolver de fato a dor dele. Se não resolve minha dor, poxa, eu vou comprar pelo menor preço possível. Então é por isso que você tem que começar pelo produto. Por isso. Então quando você analisa o produto, assim como eu fiz, quando eu montei a primeira empresa usando essa metodologia, eu não tinha metodologia. Eu descobri ali por questões de precisar muito, né? Como eu já citei, né? Minha vida financeira estava um horror, né? Então precisava fazer com que as coisas dessem certo. Eu não tinha chance, se isso aqui não der certo, eu consigo fazer outra coisa. Não, eu tinha que fazer algo que desse certo na minha vida ou eu estava perdido. Financeiramente falando, eu estava perdido mesmo. Então tinha que dar certo. O que eu fiz?
Ao visitar os meus supostos clientes, eu pedi para que eles me ajudassem a criar o produto. Eles me ajudassem. Falei, olha, eu estou com uma dor do mercado, já percebi essa dor. Lembra quando eu trabalhei vendendo site para contadores, para empresários contábeis? Eu aproveitei nessas minhas visitas que eu vendia o site para prestadores de serviços contábeis e perguntei a eles quais eram as dores que eles enfrentavam, quais eram os problemas que eles enfrentavam e desejavam de uma vez por todas ter solução. Com as dores que eles me citaram, eu fui investigando os próximos e assim, consequentemente, e além de ter a certeza que aquelas dores que eu tinha levantado com alguns profissionais, além de ter certeza que as dores deles eram as mesmas, eu comecei a fazer outras perguntas. Quais são as outras perguntas? Quais seriam as soluções para isso então? Porque entenda uma coisa, se tem alguém que convive todo dia com um problema e quer resolver o mesmo, é o seu cliente. Ele está lá na frente do balcão, ele está lá dirigindo a empresa dele, administrando a empresa dele, ele já tem uma rotina árdua de N coisas para fazer, possivelmente não tem tempo para focar na empresa dele, mas ele passa por problemas constantes. Problemas esses que impedem, inclusive, ele de alcançar a meta dele, seja uma meta de faturamento, ou seja uma meta de aumentar o número de clientes, enfim. Qualquer meta que ele tenha, ele tem problemas que está impedindo ele de alcançar essa meta. Então, qual a melhor pessoa para falar o que realmente sofre e como seria a solução? Porque se ele passa por essa dor constantemente, pode ter certeza absoluta, ele já pensou em alguma solução. Ele já, poxa, se existisse um sistema assim, ou se existisse um serviço assim, ou se eu tivesse alguém para fazer isso por mim, este problema não existiria. E se esse problema não existisse, eu estaria muito mais perto da minha meta. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a investigar com os meus clientes, que não eram meus clientes ainda, comecei a modular o meu produto e o meu serviço com eles. Não tem melhor pessoa, não tem melhor fonte de conhecimento do que o seu próprio cliente, no qual você quer vender um dia. Ele é a sua fonte de conhecimento, é ele que você tem que conversar, é com ele que você tem que investigar quais são as dores, quais são as soluções para essas dores, que ele já deve ter pensado nisso. Então, para que ficar se matando? Ou você acha que dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, numa sala de reunião, você vai ter uma eureka e vai descobrir exatamente o produto que sanaria as dores dos seus clientes. E quando eu falo de dor de cliente, nós vamos pegar somente um nicho, tá? Se a gente pega um nicho de mercado no qual você quer vender um produto, ou você quer vender um serviço, ou você pega uma persona na qual você quer vender um produto ou vender um serviço, entenda que essa fórmula de criação de produto, ela é infinita. Você criou para um segmento, você pode criar para quantos segmentos você quiser. Você cria à vontade. A fórmula é a mesma. E o mais legal dessa fórmula de criação de produtos, que para que ela fique mais prática possível, eu criei o quê? Criei um canvas para ajudar você a criar esses produtos novos e serviços novos ou editar os que você já possui na sua empresa. E por que eu criei um canvas? Assim como eu tenho um roteiro que eu vou te explicar um pouco mais detalhado na próxima aula, que é um roteiro matador, e como eu já disse desde o início dessa aula, que você deve começar pelo produto, o Canvas virou a minha metodologia. E esse Canvas ele é totalmente inédito. Neste curso que você está assistindo agora, nessa sequência de aulas aqui, este novo Canvas de criação de produtos, ele é inédito. É a primeira vez que eu estou apresentando ele. Por que eu digo isso? Porque talvez você já tenha assistido uma palestra minha, algum workshop, algum vídeo meu em outro local, e assim por diante. Mas este novo Canvas, nas outras eu tinha uma metodologia de criação de produto, mas não tinha esse Canvas, que inclusive eu coloquei várias outras questões nele para que o seu produto fique ainda mais matador, porque daí junto com o roteiro fica infalível, você vai vender em todas as reuniões. E por que é interessante essa metodologia, esse Canvas de criação de produtos? Porque ali você vai conseguir investigar a rotina do seu cliente, quais são as dores que ele possui, quais são as soluções possíveis para essas dores. Você vai diferenciar se essas soluções que ele está dando, você vai conseguir já saber quais são as objeções que ele teria para adquirir essa solução. Lembra que eu disse que a objeção você não tem que ficar travando uma batalha ali com a objeção? Não, você tem que lidar com ela, resolver elas antes, para que no momento da reunião você não tenha essas objeções. Então, neste novo Canvas, que é inédito, é só para quem está assistindo esses cursos, ele vai ter o quê? Vai ter até a questão da objeção, ou seja, Sr. João, o senhor teria alguma objeção para ter este produto ou serviço? Ah, depende o tempo de implantação, depende o valor, ou seja, para
para que você consiga tratar tudo antes e deixar o seu produto de uma forma irresistível. Porque além depois de você criar o seu produto ou seu serviço, você também vai colocar ali pitadas de uma proposta irrecusável para ele, para que ele não consiga, poxa, realmente não tem como não aceitar essa sua proposta, Gilberto. Ou seja, você vai conseguir criar planos e pacotes. Por que planos e pacotes? Porque com um plano e com um pacote, você demonstrando a dúvida do seu cliente, não fica se ele vai comprar de você ou não. E sim, qual plano eu consigo comprar? Qual plano é melhor para mim agora? E você consegue ter uma maleabilidade aí de negociação muito, mas muito mais forte. Fazendo o quê? Fazendo novamente com que a sua taxa de conversão suba ainda mais. Tá? E essa metodologia de criação de produtos, ela é mega interessante, porque de cara você já ganhou um produto. Mas qual produto? Você ganhou um produto consultivo. Você pode, ao executar essa metodologia, investigando o seu cliente sobre quais são as atividades, quais são as dores, quais são as soluções, tem alguma objeção para comprar isso? Não tem? Você fez todo o seu material, você fez uma investigação com o seu cliente, é como se fosse uma entrevista com o seu cliente. Você fez tudo isso, levantou tudo isso, ao final você fala, senhor cliente, por que você não faz isso agora para o seu negócio? Entreviste um cliente seu, entreviste uma persona que você quer vender o seu produto ou serviço, entreviste um segmento no qual você já vende o seu produto ou serviço, faz isso para você investigar se o seu produto realmente atende às dores dele. Porque como eu disse lá no início dessa aula, se o seu produto não atende a dor do seu cliente, de fato, você vai cair em duas questões. Ou ele não vai comprar ou ele vai sempre pedir desconto. E a terceira possível questão é que como não resolve de fato a dor dele, vai ser o famoso fecha na sexta, cancela na segunda. Então por isso que eu disse, tudo começa pelo seu produto. Ou pelos que você já tem, editando-os, deixando eles melhores, ou então criando um produto do zero, como foi a minha experiência. Criei produto do zero. Então, fechando, como é que eu faço com o cliente? A fonte é o seu cliente, você tem que investigar dele. Quais são as dores que ele tem, quais são... Imagina, você tem uma varinha mágica aqui, quais são as soluções dessas dores? O cliente cita 10 dores para você. Poxa, seu João, você já deve ter visto, você já deve ter pensado em alguma coisa para solucionar essa dor. Enfim, investigando junto com o seu cliente num formato de entrevista básica, um almoço, quais são suas atividades, tudo que você faz durante o dia. Quais são as dores nas quais você passa? Ou seja, o que está impedindo o seu negócio de crescer mais, seu João? Quais são as metas que você tem? O que impede você de chegar naquela meta? Mas você já pensou em alguma solução? Quais seriam essas soluções? Com esse material, você vai voltar, vai construir seus produtos, vai construir seus serviços e vai conseguir, inclusive, designar até o seu marketing. Mudar até a forma no qual você divulga seus produtos e serviços no seu site. Porque a busca hoje é muito rápida. Se eu tenho uma indicação de um prestador de serviço A e um prestador de serviço B, eu entro pelo celular. No site, se no site eu já não estiver entendendo que ele resolve a minha dor, eu já vou optar pelo que está mais perto de resolver. É assim que você vai conseguir também um maior engajamento e vai conseguir aumentar o número de leads que chega até você. Então, tudo inicia pelo produto e não pela sua reunião de vendas. Gostaria de aproveitar aqui agora esse momento para que você assistisse alguns depoimentos de alguns alunos que já passaram ou por cursos, ou workshops, ou palestras minhas. Então, assiste aí a galera aí. Uma galera fez uns depoimentos de coração aí. São ex-alunos ou alunos atuais ainda. Alguns ainda eu presto serviço. E gostaria que você visse os depoimentos deles, assistisse o depoimento deles, em relação ao que eles acham dessa metodologia, tanto de criação de produtos, quanto dessa metodologia minha de vendas. Assiste aí. Fala aí pessoal, sou Marcelo Lombardo, fundador da OMI. Manhã gelada aqui em Londres. E eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre o Gilberto Cunha, tá? Uma coisa que eu tenho muito em comum com o Gilberto Cunha, que eu me aproximei e me identifiquei muito com ele desde o começo, é que tanto ele quanto eu, a gente acredita que vendas não é arte, venda é ciência. E como é uma ciência, qualquer um pode aprender e executar com excelência. Basta você seguir alguns passos, você aprender como essa ciência funciona. É uma ciência como qualquer outra. E o Gilberto ele tem uma metodologia muito bacana para isso, né? Eu já vi muitas empresas serem transformadas, muitas pessoas que falarem eu não tenho tato para vendas, eu não sei vender, esquece, se transformarem em grandes vendedores. Então acho que essa descoberta do vendedor que existe dentro de cada um é a grande coisa que ele, com a metodologia dele, consegue trazer à tona. Então, vai que eu garanto. Olá, eu sou Vânia Trindade, sou empresária contábil e eu quero aqui agradecer ao Gilberto pela oportunidade de ter feito um curso de vendas com ele.
Esse curso foi muito importante para a minha vida profissional. Eu aprendi a vender sem parecer que eu estava vendendo, e era algo que me incomodava muito antes, por não ter técnica. E interessante porque o nosso cliente, ele tem necessidades que nem ele sabe que tem. E através de técnicas de venda que o Gilberto ensina, a gente consegue entender a necessidade dele e assim oferecer algo que de fato vai transformar, vai agregar valor para a vida dele. Eu consegui converter propostas em contratos que eu nunca imaginava antes poder converter. Então aqui minha gratidão ao Gilberto. Um forte abraço. Fala pessoal, aqui é o Ricardo Moraes, eu sou coordenador comercial aqui da Sevilha Contabilidade e quero dar meu depoimento sobre o professor Gilberto. Cara, ele é uma pessoa que realmente transformou a minha visão sobre a área comercial. Ele tem uma visão completamente diferenciada sobre o assunto, aprendi demais, aprendo todo dia com ele, então eu só tenho que agradecer. Eu até então não tinha uma referência na área comercial, né, sobre as questões comerciais da área contábil, e desde que eu conheci o professor Gilberto, ele passou a ser minha referência, realmente alguém que eu olho sempre eu tenho sempre um olhar de aprendizado. Eu sou aí um eterno aprendiz do professor Gilberto e quero agradecer demais ele, muito mesmo, por todos os ensinamentos, enfim. Ele é uma pessoa realmente diferenciada aí, que tem uma visão muito especial sobre todos esses assuntos. Muito obrigado, um abraço. Assistiu? Legal, né? Bacana. São pessoas que já conseguiram, já assistiram e colocaram em prática, porque a metodologia ela é muito simples, ela é simplória, ela é fácil de ser executada e, como eu já disse, você acabou de ganhar um produto. Depois que você aprende essa metodologia de criar produtos e serviços novos, você pode ensinar o seu cliente a ele fazer isso e deixar com que ele já tenha também uma forma de renovar ali a gama de serviços e produtos que ele pode oferecer. Beleza? Finalizando então aqui essa segunda aula, vou fazer a chamada para a terceira aula, pois na terceira aula nós entenderemos então de fato, de uma vez por todas, pô, Gilberto, beleza, já entendi o porquê que você criou, que tem que começar por produto, mas aí, como é que faz para vender em todas as reuniões? Eu acho que já está entendendo como você vai conseguir vender em todas as reuniões, mas vamos falar mais sobre isso na nossa próxima aula. Te vejo lá.